Agora, Operação Lava Jato, em depoimento ao juiz Sérgio Moro. A Operação Lava Jato atingiu essa semana o ex-presidente Lula. Eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junta por metro quadrado. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Vale a pena nesse país ser honesto ou ser oportunista? E como eu vou contar para os meus filhos que ser honesto no Brasil dá nisso? Como é que você vai defender para o cidadão comum de que vale a pena ser honesto? Tá bom, não, sem nada, eu sou sério, você viu que eu sou sério. Você já teve a sensação de que viver honestamente no Brasil é como correr uma maratona? Com os pés amarrados e alguém chutando sua canela a cada 3 metros? Parece exagero, mas é só o cotidiano de quem tenta fazer as coisas do jeito certo nesse país. Trabalhar, pagar imposto, abrir um negócio, comprar uma casa, criar os filhos. Tudo isso virou uma saga digna de filme de terror, onde o vilão veste terno, tem foro privilegiado e ainda posa de herói na TV. Aqui, você rala o mês inteiro e no final quem comemora o seu esforço é o governo. Não porque ajudou, mas porque te arrancou até o último centavo com impostos que somem como mágica. A educação é precária, a saúde te faz esperar meses, a segurança é uma piada. Mas o salário de quem te ferra tá sempre em dia. E ainda querem que você acredite que o Brasil é um país em desenvolvimento. Aham, só se for o desenvolvimento da paciência do povo. Agora, se você tenta empreender, é um festival de taxas, burocracias e exigências inúteis. Abrir um negócio é mais difícil que passar em medicina na USP. E se der certo? Se prepare para pagar tanto imposto que vai se perguntar se não era melhor ter continuado desempregado. E o pior, enquanto você está ali se virando nos 30, os verdadeiros vagabundos da nação estão aprovando auxílio para eles mesmos, com o seu dinheiro. Sabe o que é mais revoltante? O Brasil não está quebrado. Ele só não foi feito para funcionar para você. Tudo aqui tem dono, e esse dono não é o povo. É um clube fechado, onde só entra quem joga o jogo sujo. Você não foi convidado. Se você já teve que engolir a seco vendo seu esforço ser engolido por um sistema podre, então esse vídeo é para você. Curte, se inscreve e compartilha com aquele amigo que já cansou de pagar para ser honesto. Vamos expor o jogo que eles escondem atrás do palanque. No papel, o Brasil é uma democracia. O povo vota, escolhe seus representantes e, teoricamente, quem está no poder deveria trabalhar para quem paga a conta, ou seja, você. Mas, na prática, o Brasil é um teatro mal encenado, onde o cidadão é só figurante. E o protagonista da peça, um elenco estrelado de políticos, empresários blindados, juízes com imunidade e lobistas com crachá de visita permanente em Brasília. O brasileiro comum é bombardeado com promessas em época de eleição, como se um panfleto bonito fosse resolver a fila do hospital ou o preço do botijão. Então, mano, de mistura só tem assim, cara. Esse tamanho tá bom? Só que nos bastidores, enquanto você aperta confirma na urna, eles apertam a mão um do outro e fecham acordos que nunca chegam até você. Os cargos? Negociados. As verbas? Escondidas em pastas com nomes bonitos, mas com destino certo. Bolso de gente que nunca vai pegar um metrô lotado às 6 da manhã. Leis? Criadas num sistema onde o trabalhador é sempre o culpado. Eles aprovam benefícios para eles mesmos com uma rapidez que faria inveja ao Google, mas qualquer projeto que mexa na estrutura de privilégios vira tema sensível e fica engavetado por anos. Você, com o CPF na testa, responde por cada dívida, cada atraso. Eles, com foro privilegiado, fazem o que bem entendem e ainda posam de vítimas da perseguição política. Você é fiscalizado, vigiado, taxado e cobrado. Eles são blindados, promovidos e, se der ruim, ainda saem com aposentadoria especial. Tem vereador que nunca aprovou nada relevante, mas anda de carro oficial. Tem senador que vive viajando às custas do seu suor e ainda te chama de população, como se fosse uma massa informe e burra. É simples. No Brasil, quem manda não precisa prestar contas. E quem paga a conta não manda em nada. E sabe o que é pior? Isso não vai mudar com uma eleição ou com um salvador da pátria. Porque o sistema foi feito exatamente para isso, para manter a elite política confortável e o povo ocupado demais para perceber que perdeu o jogo antes mesmo de entrar em campo. Você acorda cedo, encara um transporte público que mais parece transporte de gado
Chega no trabalho com o estômago roncando e ainda tem que ouvir do chefe que precisa produzir mais. No fim do mês, olha o rolerite e percebe que a maior parte do seu salário foi embora em siglas que você nem entende. INSS, IRF, FGTS, mas pergunte para qualquer trabalhador brasileiro o que volta disso tudo. Nada que pague o que foi tirado. A real é que o brasileiro não vive, ele sobrevive. E sobrevive jogado num tabuleiro onde as regras mudam todo dia, sempre contra ele. O preço do feijão sobe porque teve crise no setor. O aluguel dispara porque a taxa de juros aumentou. O combustível encarece por causa de fatores internacionais que ninguém sabe explicar. Mas no fim, o aperto é sempre no bolso de quem está tentando andar na linha. E aí vem a ironia. Dizem que o trabalhador é a base da economia. Mas no Brasil, essa base é tratada como peso morto. Qualquer tentativa de melhorar de vida esbarra num sistema que parece ter sido desenhado para te manter no mesmo lugar. E se você se destaca, se tenta crescer, logo alguém do alto olha torto e inventa uma regra nova, uma taxa nova, uma burocracia extra, só para te lembrar do seu lugar. Você já percebeu que tudo que você conquista depende de Brasília? O salário mínimo é decidido lá, os impostos são calculados lá, o preço da gasolina é controlado por decisões tomadas lá. A educação dos seus filhos, a segurança da sua rua, o remédio do seu posto de saúde, tudo depende de quem você não conhece, mas que vive decidindo por você. E o mais revoltante, eles jogam a culpa em você. Dizem que o país não vai para frente porque falta produtividade, falta competitividade, falta iniciativa. Só esqueceram de dizer que o trabalhador brasileiro é um dos que mais rala no mundo e um dos que menos recebe em troca. A verdade é uma só. O trabalhador virou marionete de um sistema que puxa as cordas com uma mão e te acusa de preguiçoso com a outra. Enquanto isso, quem não trabalha de verdade, mas vive da política, engorda as contas, tira férias remuneradas e ainda te chama de privilegiado porque você tem um 13º. No Brasil, ser útil é ser explorado. E reclamar é ser chamado de ingrato. No Brasil, político não precisa ser competente, precisa ser esperto. Enquanto você se preocupa em pagar o aluguel ou escapar da demissão, eles estão preocupados em garantir o próprio cargo, a aposentadoria especial e, claro, aquela verba mágica que some sem rastro. A reeleição aqui não é um processo democrático, é um plano de carreira. A cada 4 anos, o teatro recomeça. Promessas recicladas, jingles emocionantes, visitas em escolas que nunca recebem verba, selfies com pobre. Mas nos bastidores, o jogo já está comprado. Fundos partidários bilionários, campanhas pagas com dinheiro público, tempo de TV vendido como ouro. Eles não precisam de voto, precisam de distração. E nisso, são mestres. Enquanto você discute se é 13 ou 22, eles estão lá em cima tomando vinho caro e rindo da sua ingenuidade. A polarização é o melhor disfarce para manter tudo como está. Eles te jogam num ringue ideológico e enquanto você briga com seu vizinho, eles aprovam um aumento de salário, uma verba extra ou mais um privilégio qualquer. E se alguém ameaça o sistema, a máquina se move. Mídia paga, processos judiciais, dossiês vazados, ninguém sobe muito sem pagar pedágio. E quem tenta mudar o jogo é logo enquadrado como radical, inexperiente ou simplesmente cancelado. A cereja do bolo? A lei eleitoral. Cheia de regrinhas, palavras bonitas, limites de gasto. Só que isso vale para você, cidadão comum. Para eles, é só mais uma etapa burocrática. Quer um exemplo? O fundão eleitoral. Dinheiro público. Seu dinheiro, usado para financiar campanha de gente que você nem conhece, que depois de eleito esquece até seu nome. Eles não têm medo do povo. Eles têm medo de perder o buffet livre que é estar no poder. Por isso, passam a vida criando mecanismos de proteção. Foro privilegiado, nomeações estratégicas, acordos com o judiciário, alianças com a imprensa. Tudo isso para garantir uma coisa: impunidade com estabilidade. Enquanto isso, você que paga a conta fica de fora da festa. No máximo, recebe um adesivo na campanha, uma promessa vazia e o título de cidadão de bem, que é bonito, mas não paga nem a passagem de ônibus. No Brasil, honestidade não é virtude, é desafio. Ser honesto por aqui significa nadar contra esta corrente. É querer fazer o certo em um país onde o certo é visto como burrice e o esperto é o que burla, desvia, frauda e depois ainda dá risada no Jornal Nacional. Você quer abrir um negócio legalizado?
Prepare-se para gastar meses só em alvarás, taxas, vistorias e cartórios. Vai pagar imposto até para colocar uma placa na fachada. Agora, se resolver montar algo clandestino, sem nota, sem permissão, ironicamente, a burocracia desaparece. O sistema não te empurra para a legalidade. Ele te convida para a ilegalidade. E não para por aí. Tente construir uma vida limpa, pagar todos os boletos, seguir as leis, não depender do Estado e veja como você se torna invisível. Nenhum benefício, nenhuma vantagem, nenhum reconhecimento. Agora experimente entrar numa fila de programa assistencial ou virar cabo eleitoral de político X ou Y. O tapete vermelho aparece. O sistema não gosta de quem pensa, de quem se vira sozinho, de quem não depende. Político ama dependente, porque dependente vota com medo. Já o cidadão livre questiona, denuncia, exige. E isso é perigoso demais para quem vive da desinformação e da manipulação. No Brasil, o honesto atrapalha. Atrapalha o esquema, atrapalha o fluxo, atrapalha os interesses. Porque o honesto mostra que é possível fazer diferente e isso ameaça a base do jogo sujo. Por isso ele é tratado como problema e não como exemplo. Veja o trabalhador que recusa jeitinho, ele sofre mais. O empresário que não paga propina fica para trás. O cidadão que denuncia a corrupção é ameaçado. É como se a integridade fosse um obstáculo, não um mérito. Aqui, se você faz tudo certo, o sistema arruma um jeito de te travar. E se você erra, ele te engole. Sabe por quê? Porque o sistema brasileiro não foi feito para premiar o justo. Ele foi moldado para proteger os espertos. E o honesto é um lembrete incômodo de que ainda existe gente que acredita num país melhor. E isso, para quem vive do caos, é perigoso demais. Quanto mais você trabalha honestamente, mais eles te sugam. E quanto menos você pensa, mais fácil é de te manter calado. O Brasil não é pobre, o Brasil é mal intencionado. É um dos países mais ricos em recursos naturais do planeta. Tem petróleo, tem ouro, tem água doce, tem terra fértil, tem sol, tem vento, tem tudo. Só não tem vergonha na cara de quem administra tudo isso como se fosse herança de família. Eles adoram vender a ideia de que falta dinheiro, mas a realidade é que o que falta é decência. Recurso tem. O que falta é responsabilidade com o recurso. Enquanto o povo se aperta para sobreviver, tem deputado viajando com verba pública para conhecer práticas legislativas internacionais em resorts de luxo. Enquanto falta maca nos hospitais, sobra grana para shows pagos com dinheiro público. Enquanto tem escola com teto caindo, tem licitação milionária para comprar lagosta e vinho premiado para ministérios. Não é exagero, é fato. E quem diz que o problema é a corrupção, ainda está sendo inocente. A corrupção é só o sintoma. O câncer mesmo é a cultura da impunidade institucionalizada, que permite que tudo isso aconteça sem que ninguém seja punido de verdade. Quando um escândalo estoura, o máximo que se vê é um afastamento temporário. Passa 6 meses, volta tudo como era antes. Só mudam os nomes, as caras continuam as mesmas. Você trabalha, produz, paga impostos absurdos e vê tudo escorrendo pelo ralo. E o pior, quando cobra, ainda é tratado como chato, radical ou inimigo da democracia. Mas democracia de verdade não é essa encenação com urna e discurso vazio. Democracia de verdade é transparência, é prestação de contas, é consequência para quem rouba o que é nosso. E isso aqui, sinceramente, nunca existiu. O brasileiro tem a fama de povo alegre, mas não se engane, isso é só o filtro. Por dentro tem uma nação inteira cansada, frustrada, humilhada. Não é falta de vontade, é excesso de sacanagem vinda de cima. O Brasil não é terra de oportunidades, é terra de resistência. Resistência do povo que ainda insiste em fazer o certo mesmo quando o sistema premia quem faz errado. E sabe o que é mais doído? Saber que dava para ser diferente. Que o país tinha tudo para ser gigante, mas escolheram tornar ele pequeno para caber dentro de poucas mãos. O Brasil não é um país bagunçado por acidente. Ele é bagunçado por projeto. Porque quanto mais confuso tudo é, mais fácil fica controlar quem não entende nada. O sistema foi montado com regras tão tortas, tão enroladas e tão contraditórias que até parece feito de propósito. E adivinha? Foi. Você já tentou entender o sistema tributário? Boa sorte! Nem os contadores têm certeza de tudo. Já tentou abrir uma empresa sem advogado? Esquece! Já precisou da justiça sendo pobre? Se prepare para virar estatística antes de conseguir um julgamento. Aqui,
Cada setor tem um labirinto próprio, cheio de portas fechadas e placas escritas em código. E cada uma dessas portas tem um guardião, um burocrata, um político, um conchavo, um interesse. A coisa é tão bem amarrada que até a esperança é controlada. Eles sabem exatamente quando liberar uma boa notícia, anunciar um projeto novo, prometer um avanço. É só fumaça. É pão e circo versão 2025. O povo se empolga por uma redução de centavos na gasolina, enquanto bilhões somem pelos canos do orçamento secreto. Isso é sistema? É sistema de manutenção da mediocridade. A realidade é que tudo aqui gira em torno de uma lógica: dificultar ao máximo a vida de quem quer andar na linha. Porque quem depende, obedece. Quem se vira sozinho, escapa do controle. E isso é um risco. É por isso que facilitar as coisas nunca foi prioridade. É por isso que quem tenta crescer sente que carrega uma âncora presa ao tornozelo, o tempo todo. No Brasil, a fila anda só para quem puxa saco ou paga propina. O resto espera ou desiste. E essa desistência silenciosa é o que alimenta o sistema, porque ela impede que a revolta vire mudança. Ela transforma indignação em conformismo. E a cada brasileiro que desiste de lutar, nasce um novo eleitor que aceita qualquer promessa. Mas tem um detalhe que eles subestimam. Quando o povo entende o jogo, ele para de jogar para agradar e começa a jogar para mudar. E aí, meu amigo, nem o sistema mais podre do mundo consegue segurar. Comente jogo sujo se você concorda que o sistema foi feito para te travar. E se você também sente que está jogando um jogo onde o juiz, o time adversário e o dono da bola são os mesmos. Vamos ver quantos ainda têm coragem de enxergar a verdade. Ser honesto no Brasil virou um ato de resistência, um castigo disfarçado de virtude. Aqui, o sujeito que escolhe andar na linha não é valorizado, é sabotado. A honestidade virou um fardo pesado demais para carregar sozinho, porque o sistema inteiro foi desenhado para esmagar quem tenta fazer o certo. Você tenta estudar, mas a educação é fraca. Tenta empreender, mas a burocracia sufoca. Tenta trabalhar, mas o salário não acompanha o custo de vida. E quando você pensa em desistir, ainda vem alguém dizer que você precisa ter mais gratidão. Gratidão de quê? De ser feito de otário todos os dias? A verdade nua e crua é que os desonestos fizeram as regras. Eles ocupam os cargos, escrevem as leis, controlam os recursos e ainda se dizem representantes do povo. A honestidade virou subversão. É o cidadão correto que incomoda, não o corrupto. É o trabalhador que sofre fiscalização, não o político. É o comerciante pequeno que leva multa, não o empreiteiro que superfatura a obra. O brasileiro aprendeu a trabalhar sob pressão, a sobreviver sem apoio e a sorrir no meio do caos. Mas até isso cansa, porque não adianta ser forte o tempo todo quando o jogo é sujo, quando a esperança vira piada, quando a justiça é cega, mas só pro lado certo. E enquanto isso, os donos do poder seguem rindo da nossa fé, da nossa paciência, da nossa luta diária para manter a dignidade. Rindo porque sabem que, por enquanto, o sistema ainda segura todo mundo pelo cansaço. Mas o dia em que esse cansaço virar ação, aí sim eles terão motivo para temer. Você não é burro, você não é fraco. Você só vive num país que pune quem tenta fazer o certo. E saber disso já é o primeiro passo para virar o jogo. Porque enquanto eles governam pelo medo, a gente pode reagir com consciência. No Brasil, quem joga limpo termina sujo, e quem rouba termina eleito. Comente o que achou desse vídeo e assista agora o que está aparecendo na tela. Nos vemos em breve no Moral da Mente.